Você aplaudisse ao Senhor. Eu sei que dessa igreja vai nascer muitos livros. É verdade, irmãos. Eu mesmo, uma hora Deus vai me dar uma graça. Eu tenho tanta coisa para sintetizar, mas ainda caipirão, né, irmão? A gente fica com medo de errar, né? Mas agora o pastor Vanderlei vai ser, né? Ele deu a partida, né? E a gente vai atrás. Então, glória a Deus. Eu quero que você compre este livro. Cada crente dessa igreja tem um livro desse. O Meu Lugar no Corpo de Cristo, né? Pastor Vanderlei Duarte. Irmão, por favor. Irmão, se você não ler, você nunca vai saber. Quem lê sabe, quem não lê é escravo de quem lê e sabe. Por favor, leia, estude, faça pergunta. Se tiver alguma coisa que você não duvidou, o escritor está aqui, chega a ele, irmão, quer que você me explique, ele vai explicar. Amém? O pastor Vanderlei depois vai doar isso para quem quiser. E você, quanto vai custar? Quanto vai custar? É o lançamento. Segunda-feira que vem, amanhã, na outra, eu vou estar aqui. Vai ser o lançamento deste livro no Academy. Eu acredito que toda a igreja está convidada para vir no Academy, tá bom, irmão? Deus abençoe, parabéns, pastor Vanderlei. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos na tua presença. Senhor, é a tua igreja, é o corpo do noivo que é o cabeça. Estamos aqui por causa do Senhor, da sua palavra, das profecias, do cumprimento de cada uma delas que nunca falhou. Não há outro Deus além de ti. Os céus e a terra passarão, mas a tua palavra permanece até o fim, não passará. Que teu Espírito Santo venha, que nenhuma barreira, nenhuma distração, nenhuma seta do inferno tenha poder de impedir que a tua palavra alcance os corações, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos falando por esses dias sobre alma, espírito, algo que pouco se fala na igreja. Irmãos, e aquilo que não sabemos nos faz permanecer na ignorância. A vida inteira tomamos água, mas poucas pessoas sabem qual é a necessidade do pH da água e quais as propriedades que tem uma água. Então a vida inteira a gente come, bebe, se faz mal, se não faz. E hoje não, hoje nós temos muita informação, mas a informação tem para quem busca. Quem não busca continua na ignorância. E quem multiplica o que não sabe, não multiplica o saber, multiplica a ignorância. Mas eu vi fulano falar, mas você sabe se isso é verdade? Por favor, busque entendimento. Então tem muita igreja vivendo na alma, na emoção, muito casamento na emoção, muitos movimentos na emoção, irmão, mas a emoção nos trai porque ela é curta. Ela vai. Então tudo que nós fizermos na alma, no sentimento, na emoção, irmão, vai bater no fundo do poço muito rápido. Amém, queridos? E nós queremos continuar esse assunto, mas no momento os irmãos estão levantando aí uma bandeirinha chamada caneta. Muito bem. O pastor esquecido, né? Meu Deus.
está aqui pela primeira vez, levante a sua mão, por favor. Você vai ganhar uma lembrancinha. Todos que estão aqui pela primeira vez, está aqui a família do pastor Antoniel, acho que mesmo que ele já veio, mas são tudo pela primeira vez, leve uma canetinha, uma lembrancinha do Mevan Itupeva. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos em nosso meio. Você que está aqui pela primeira vez, pela segunda, seja muito bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Alguém ficou sem receber a caneta? Muito bem. Glória a Deus. Funções tão importantes do espírito e da alma. Hoje nós vamos entrar um pouco mais fundo. Como quinta-feira eu não vou estar aqui, e também, eu até falei que o pastor Leandro ia ministrar, mas eu esqueci que ele ministra mesmo, mas é no culto de adoração, que nós não vamos negociar no ou da emoção. As revelações de Deus e todas as ações do Espírito Santo nos são transmitidas por meio da intuição no Espírito. Estou com uma intuição, com uma impressão, isso é no Espírito. Porque, irmão, Deus não vai vir falar para você, Israel, eu sou Deus. Não, irmão, não é assim, não é isso, não tem nada a ver. Eu sou, não, você começa a sentir uma impressão. Ele vai começando, caramba, quem está falando? Será que é minha? Aí entra, por que nós estamos ensinando? Porque é coisa de mim, é coisa minha. Irmãos, é um perigo isso, porque se você não tem discernimento, você acha que é você, é Deus, e a alma, sabendo que às vezes você confunde, ela vai estar sempre trabalhando para você não entender o espiritual, porque tem coisas que você só vai entrar através do Espírito. Então, se você não entender a intuição, as ações do Espírito, você fica boiando, você fica, eu ia fazer, mas não fiz, não sei se foi Deus. E é verdade, é um lugar fino para você entender, porque a alma tem a mesma voz do Espírito, igualzinho. Você não sabe se foi o Espírito, foi a alma, se foi um sentimento. Então nós vamos aprendendo para que você, irmão, quando o Senhor falar, você fala, se eu soubesse que foi o Senhor. Então você está aqui para aprender. Porque é verdade, tem vezes que você vai fazer uma coisa, você pensa que foi o Espírito, mas foi a alma. Aí você quebra a cara, poxa, será que Deus não enganou, irmão? Quem enganou foi você, foi tua alma. Então, eu estava conversando com um pastor essa semana, e ele é um homem muito bondoso, e quer ajudar todo mundo. Falei, irmão, mas cuidado, você não está fazendo isso na alma. Porque, irmão, o que acontece? Quando você faz na alma, o resultado é um fracasso na alma. Porque, irmão, a alma, tudo que é na alma nos traz decepção. Vamos aprender isso hoje. As revelações de Deus, todas as ações do Espírito Santo são transmitidas por meio da intuição. Vamos lá, 1 João 2, 20 e 27. Tem que ser rápido no gatilho hoje, hein? Pode ser na NA mesmo, não vai ter problema nenhum. Amém? Primeira carta de João, capítulo 2, verso 20 e 27. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. Conhecem a verdade através do Espírito Santo. 21. Mas vocês... Tudo certo, irmão? 20... Bom, continua. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. A alma, ela se contradiz em sentimentos, porque a alma, ela sempre quer sair por cima. Por isso que o orgulho ancora-se na alma. Não posso, eu não fiz, eu sou, eu tenho, eu posso. E é por isso que quando Jesus ensina em 5, 6 de Mateus, ele começa dizendo, olha, não faça nada para as pessoas verem. Quando você der uma oferta com a sua mão, nem deixa essa mão ver, porque aquilo que é no Espírito não precisa ser visto, porque se for para ver, é a alma. Já ganhou a recompensa. Mas a alma gosta de aparecer. Eu dei, eu fiz, eu ajudei. Olha, eu peguei aquela família. Isso é a alma. E Jesus está dizendo, olha, não deixe a tua alma tomar conta. Então, se você vai orar, ore em secreto. Vai ajudar, ajuda em secreto. Vai jejuar, jejua em secreto. Não, faça tudo em segredo. Por quê? Porque a alma gosta de ser exposta. A alma gosta de aparecer. Foi eu que ajudei, tá, irmão? Foi eu que fiz. Irmão, isso é a alma. Ok, foi bom, mas a recompensa já recebeu. O céu não tem nada para você, porque o céu não pode recompensar aquilo que é na alma, porque o céu não se comunica com a alma, se comunica com o nosso espírito. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é.
Se você não nasce primeiro, você não pode ver o reino. Jesus fala, para ver o reino você precisa nascer de novo. Aí um próximo nível, para você entrar no reino, você precisa nascer da água do Espírito. Então é um processo para você viver no Espírito. Porque, irmão, Nicodemos era mestre da lei, conhecia a Bíblia mais do que eu e você, de cor e salteado, mas ele vivia na alma. Ele não podia, cara, como que pode? Eu conheço as Escrituras, mas como que pode alguém fazer o que você está fazendo? Não bate, porque tudo que eu olho para as Escrituras na alma, eu não consigo entender o mundo espiritual. Então ele vai até Jesus de noite, para ninguém ver, e fala, cara, eu sei que ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não for de Deus, mas eu não estou entendendo. Claro que você não vai entender, se você não sair do nível da alma e nascer no Espírito, você não vai entender. Mas eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe, ô cabeção. Se você não entende as coisas naturais, e se eu falar das espirituais para você? Por isso que na igreja tem muita gente que vive em dúvida, perdida, não entende, não conhece, irmão. Enquanto você não nascer de novo no Espírito, você vai estar sempre em confusão na sua mente. Amém? Olhe para o lado e fale, irmão, se você não estiver entendendo, você tem que nascer de novo. Diga, se você não estiver entendendo, é porque você não nasceu de novo. Vamos lá. A intuição normalmente se manifesta como uma impressão. Como que nasce a intuição? De uma impressão. Começa a sentir uma impressão. Por exemplo, nós fomos um dia tentar construir a casa rosa num terreno que o Senhor nos deu. Quando eu cheguei lá, eu tive uma impressão que não era, uma impressão que não daria tempo, não fazia alguma coisa assim. Não... Falei, Senhor, mas era uma impressão. Ninguém falou, olha, não vai construir a casa. Não, foi uma impressão no Espírito. Eu falei, caramba. Aí eu falei, Thaís, não é. Vamos então procurar uma casa. E vamos procurar, e aonde? Aí, de repente encontramos a casa rosa. Quer dizer, é rosa agora, porque não era rosa. Tem alguma coisa contra a rosa aí, os homens? Tem não, né? Então tá bom. E achamos, quando eu entrei na casa rosa, eu senti uma impressão que ali era o Senhor. Eu falei, é um negócio, não me pergunte para explicar. É um negócio. Aí eu senti, falei, meu Deus. Aí fui conversar com o homem, com o dono da casa, para mim ver se essa impressão era algo da carne, da alma ou do Espírito. E eu fui entendendo que era do Espírito. O Senhor começou, quando eu vi o salão, aí o Espírito Santo falou, aí sim, aí já não foi mais impressão. Aí eu já recebi uma palavra, essa que eu preparei para vocês. Mas tudo começa com uma impressão, sabe quando dá um aperto? É um negócio estranho, irmão, mas parece que é alguma coisa dizendo, não vai, não dá, ou vai, é isso, não é. Irmão, se a gente não tiver no Espírito, a gente fica doido. É por isso que muitos piram o cabeção, porque é para fazer ou não é, é para ir ou não é. Paulo queria ir para a Ásia Menor, pregar o Evangelho, o Espírito Santo. Mas não fala o que o Espírito Santo falou, ele teve uma impressão no Espírito, não vá. Aí ele queria ir para Bitínia, o Espírito Santo também não. Falei, então vou dormir. Irmão, tem hora que é melhor dormir do que querer fazer as coisas se você não tiver entendimento que é para fazer. Vai dormir. Ele foi dormir. E quando ele dorme, aí ele tem um sonho. Atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. Um dos maiores erros que cometemos é quando a gente age na alma, no sentimento, na emoção. E, irmão, Deus permite que você perca tudo quando você age na emoção. É o preço de agir na emoção, é perder tudo. Aqui não, aqui todo mundo, nunca ninguém agiu na emoção. Todo mundo aqui é espiritual, não é, pastor Daniel? Só que não, né? Muito bem, a intuição normalmente, isto é, uma sensação, escute, é uma sensação ou pensamento no nosso íntimo, não na mente, porque é isso que é estranho, é um pensamento no espírito, não é na mente, é algo, é maravilhoso isso.
uma voz suave, muito sutil. Eu só sei que sei, mas não sei como sei. Essa é a verdade, porque, irmão, não se explica. João 3,8, por favor. Evangelho de João 3,8, eu estava falando um pouco de Nicodemos. Olha bem, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. É assim que é todo nascido do Espírito. Irmão, para de querer explicar aquilo que é inexplicável. Eu, como pastor, para que você não seja enganado amanhã pelos falsos profetas que já estão em nosso meio, eu preciso ensinar você a ouvir o Espírito Santo para não ser enganado. Porque há muitas vozes, a Bíblia diz, há muitas vozes. Há muitas vozes. Por isso, irmãos, vou dizer publicamente, eu fico muito atento quando vejo movimentos no meio evangélico. Eu, particularmente, pastor, isso é meu, pessoal. Toda vez que eu vejo movimentações, movimento, eu fico atento. Porque, irmãos, Deus se movimenta, mas não trabalha com o movimento. Deus se movimenta, Deus trabalha com o corpo da igreja. O que é movimento então, pastor? É como o meu braço saísse do corpo e fosse querer fazer algo lindo. É de Deus isso? Não é, porque se for, vai o corpo todo. Deus não trabalha com partes do corpo. Então eu tenho muita preocupação quando vejo um movimento. E Satanás sempre vai trabalhar com que movimento atinge a nossa alma. Nossa, legal. Irmão, quando você vê alguém dizendo, não, você tem que ir, mano, é top. Irmão, pensa 2 vezes. Porque normalmente as coisas do Espírito não têm essa atração. A atração do Espírito é de você tem que morrer. Quer entender o mundo do Espírito tem que nascer de novo. Para nascer de novo você tem que morrer para a carne. E normalmente o movimento deixa a tua carne oriçada. Vamos lá, é bom demais. Nós, gente, é bom demais. Cuidado, irmão. Eu estou sendo sincero, não sou contra, mas eu tenho muito cuidado. Porque o movimento quando é na alma faz assim, depois... G12 quando chegou no Brasil, chegou estourando. Hoje ninguém mais quer, a maioria não quer porque viu que não dá certo. Mas quando começou o movimento do G12, irmão, a igreja não era mais igreja, era só G12. Não existia outra palavra. Você é do G12? Se for do G7, sai. 5, nem entra. 3, nem conversa comigo. Mas é do G12, vem. Acabou. Irmãos, Deus não trabalha com o movimento, Deus trabalha com a sua palavra. E se você quiser entender o mundo espiritual, você tem que nascer de novo. Deixa a tua alma de lado. A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto eles... Interessante, mas quando a Bíblia fala dormir, é você descansar a sua alma e deixar o teu espírito agir. Amém? Bom, vocês entenderam? Bom, já que pôs em João, volta um pouquinho, vamos lá. Vamos olhar para João. No verso 3.
Jesus respondeu, em verdade, quer dizer, eu estou afirmando algo que você, quando a Bíblia fala verdade, mas assim, olha, a verdade que você achou que entendia, você não entendia, agora eu vou explicar a verdade. É por isso que quando você vê duas vezes verdade na Bíblia, você conhecia uma verdade, mas você não entendia, então na verdade, agora eu vou te explicar o que é o que você pensou que era verdade, mas nunca entendeu. Entenderam? Acho que nem entenderam também, né? Bom, Jesus respondeu, em verdade, ele diz o que? Se alguém não nascer, olha que diferença, não nascer de novo não pode. Então o primeiro passo não é entrar, é ver. Quando você nasce no Espírito, você não entra, você vê primeiro. Deus dá a chance de você começar a ver. Uau, é muito que gente mergulha em Deus. Por isso que para você ver o reino, você precisa descer primeiro. O mundo espiritual você nunca sobe primeiro, você desce. Por isso que movimento você só sobe. Vamos subir, é bom. No reino de Deus é o contrário. Quem quer subir tem que descer. Então quando você vê um movimento, irmão, o movimento de Deus é aquele, irmão, você tem que morrer para você, mata a sua carne, pare de... Aí é Deus. Mas você nunca vai ver movimento assim. Movimento é sempre... Cuidado, tá? Vamos lá, agora passa para o versículo 5. Jesus respondeu, em verdade, então por quê? São dois níveis, para você entender o mundo espiritual você vai entrar em dois níveis. Primeiro Deus vai dar graça para você ver. Agora se você quiser entrar, olha lá, ó. Jesus respondeu em verdade, para você sair da alma e entender tudo que eu estou falando, tem dois processos, ver e entrar. Em verdade, quem não nascer, olha, é diferente, já não é de novo. Ele já nasce de novo, agora o nascimento já aconteceu, ele já viu, agora ele vai fazer um segundo mergulho para entender o mundo espiritual, nascer da água e do Espírito, então você pode entrar. Aí você pode, irmão, depois que você entra, irmão do céu, não tem nada mais que te ilude nessa vida, porque o maior problema do homem está na ilusão. Satanás sempre vai trabalhar na base da ilusão, te enganar, não, vai dar certo, vai, você é bonito, você é lindo, você pode, vai dar certo, pode jogar, pode entrar, e o cara entra, irmão, depois entra e passa aí, pastor, eu não consigo sair do tigrinho. Imagina se fosse o tigrão, irmão, estava morto. Se o tigrinho ele não consegue sair, se for o tigrão, está morto. Eu não consigo sair do vício, da pornografia. Sabe o que é isso aí, irmão? É que Satanás iludiu você, dizendo, não, é bom, irmão, tudo aquilo que é muito bom, por favor, põe os dois pés no chão e fala, eu vou orar primeiro. Aquela menina que falava para Paulo e para Silas, homens de Deus, esses são homens de Deus. Irmão, olha como que Satanás trabalha. Irmão, Satanás trabalha no elogio. Agora, qual era o motivo do elogio daquela moça para Paulo e Silas? É para que a alma deles... Uau, todo mundo nos conhece, irmão. Cuidado com este lugar. Todas as vezes que alguém te promover em alguma coisa para você aparecer, tome bastante cuidado, muito cuidado. E Satanás por muitos dias tentou tirar Paulo e Silas do espírito para eles entrar na alma, na carne. Mas ali Satanás estava lidando com guerreiros espirituais que já tinham não só visto o reino, mas já tinham mergulhado no reino. Você tem coragem de repreender um demônio de alguém que está te elogiando? Um dia um pastor ministrou a igreja à noite, foi num restaurante e chegou lá, tinha um irmão, endemoniado, mas era irmão. Falou, pastor do céu, que palavra, você pregou bem demais, você é lindo. O senhor me conhece? Eu falei, não, eu sei que você é o diabo, porque só o diabo quer elogiar tanta gente desse jeito. Eu não tenho coragem de fazer isso, mas ele fez. Acho que ele teve uma visão mais profunda, né? Amém, irmãos? Vamos continuar? Mas é preciso, escute, mas é preciso que a alma esteja aquietada. Não é matar a alma, é aquietar a alma. Se matar, você morre também. Atenta para poder perceber a intuição. Quer dizer, se você não tira a emoção de lado, você não entende a intuição. Por isso, irmão, não viva no evangelho na base da emoção. O culto hoje foi maravilhoso, o culto hoje foi chato, o hino foi lindo hoje, o hino foi chato. Você é um crente almático. Porque uma bezetacil dói, irmão. Metiolate arde, mas cura. Então se você for na emoção, você vai odiar o remédio que te cura. Vou tomar essa porcaria, dói. Então vai atrás do melzinho, vai atrás do chocolatinho, vai do docinho, do mel na chupeta, você vai ver se você vai ser curado. Irmão, no espírito, você não vai pela emoção, você vai por aquilo que te cura e te transforma. Amém?
A intuição se manifesta através de dois mecanismos. A impulso para que façamos algo, ainda que a nossa mente não entenda ou não se agrade daquilo. Você não está fazendo para agradar a sua alma, está fazendo porque o Senhor está mandando. Foi o que eu fiz quando mudei dos Estados Unidos para cá. Se eu ouvisse a minha alma, eu não mudaria. Então eu fui na intuição, depois o Senhor foi me dando uma impressão, e depois eu fui então fazendo isso virar uma realidade, por isso estou aqui. Mas se eu fosse ouvir a minha alma falou para mim tudo. Minha alma, irmão, a alma em segundo ela mostra um panorama para você. Não, se você ficar lá, você vai ganhar dinheiro, você vai comer, olha, você vai ficar rico, você vai comprar tudo do seu sonho, você vai realizar seu sonho. Irmão, a alma é cheia de dizer que você vai realizar os seus sonhos através dela. É mentira. Porque a alma não enxerga o futuro, ela só enxerga a aparência. O impulso para que façamos algo ainda que não entendemos. E o segundo é o constrangimento. Como que o Espírito atua nessa área? No impulso ou no constrangimento? Quando você for fazer algo e estiver meio constrangido, irmão, ouça o Espírito. Ah, mas eu achei que ia ser certo, irmão, por isso que você quebrou a cara, que você foi no achismo. Irmãos, os céus, Deus não trabalha através da necessidade. Pela misericórdia Ele supre uma necessidade, mas pela vontade do Espírito Ele só investe quem entende o mundo espiritual e sabe qual é o seu propósito. O investimento do céu nunca alcançará a sua necessidade. A sua necessidade o céu vai alcançar te dando pão. Por isso que a Bíblia fala: do pão ao faminto, mas do semente ao que semeia. O céu trabalha com sementes. Pão é só para quem precisa comer. Então Deus supre a necessidade de alguém dando pão, mas para quem entende o reino Ele dá semente. O constrangimento para não fazermos algo, ainda que a nossa mente lhe peça, não faz, é razoável. Se você não tiver, irmão, tiver um certo constrangimento, para. Marido, quando você for fazer algo, escute isso em nome de Jesus. A esposa tem mais sensibilidade para ouvir o Espírito do que o homem. E a tua mulher fala: amor, irmão, se ela falar amor, irmão, dá marcha ré. Dá marcha ré. Pode dar marcha ré. Amor, não sei não, para. Se não tiver coragem de dar marcha ré de vergonha, pelo menos para e ouça a sua esposa. Fala, as esposas estão perto do marido e falam: eu não te falei? Porque a mulher tem mais sensibilidade para entender o mundo espiritual do que o homem. É Deus que fez isso. Por isso que Satanás foi aonde? Satanás foi em Adão ou foi em Eva? Porque se ele confunde Eva, Adão estava perdido. E é o que aconteceu. Então toda vez que Satanás quer destruir um casamento, ele vai aonde primeiro? Porque aquilo, como diz o meu pastor, é altamente valoroso, é proporcionalmente perigoso. Mas também quando Deus quer exaltar um homem, Ele pega a mulher e fala: esse é meu ungido. Irmão, o homem que tem uma mulher sábia do lado, ele arrebenta. Mas o homem que tem uma mulher tola, ele se acaba. Por isso eu oro para que Deus levante mulheres sábias nessa igreja. Mulheres pontuais, que olham para o marido e falam: o Senhor é contigo. Irmão, eu ouço muito a minha esposa, muito. E aconselho os meus pastores a ouvir, porque os pastores aqui têm mulheres abençoadas. Mulheres sábias. Amém, irmãos? Não é para ser mandado pela mulher, irmão, é ouvi-la, cabeção. Não é, se eu ouvir, está mandando em mim. Irmão, é por isso que tem muitos homens fracassados que acham tão fortão, tão valentões, tão, que é um tontão, em vez de ser um tantão, porque não ouve a mulher. Consciência, vamos lá. É a capacidade de o Espírito discernir, olha, outra característica do Espírito, consciência. É a capacidade do Espírito discernir entre o certo e o errado, independentemente dos critérios da mente. É algo muito especial no homem que chama consciência. Você tem consciência do que você está fazendo? Isso é além do que se você está pensando que está fazendo. Tem consciência, é como se tivesse um trono na mente para te mostrar, é certo ou errado. Você pode fazer, mas está errado. Pode fazer, mas está certo. Irmão, ninguém erra não sabendo que está errando. A Bíblia fala: você conhece a criança, ela é sábia ou tola por aquilo que ela faz? Até uma criança sabe o que deve ou não fazer. Você pode ver, irmão, eu tenho uma netinha, ela está por aí. Quando era bem pequenininha, não é grande, mas era pequenininha, ela chega em casa, ela fala assim: vovó, tem chocolate. Por que ela falava baixo? Porque a mãe sabia que não ia deixar. Aí eu dava um chocolate para ela, irmão, ela fazia assim, ó. Ia lá no cantinho comendo assim, ó, de costa. Por que ela fazia isso? Porque mesmo pequena, eu acho que tinha o quê? 2, 3 anos, mas ela sabia que era errado. Se uma criança de 3 anos sabe que é errado,
Você está achando que você... Eu nem sabia, pastor. Mentiroso, você sabe sim. Sabe? A consciência não deixa você fazer as coisas. É sim ou não, irmão? Um dia eu joguei um papel e não caiu no lixo, caiu no chão. E eu não faço isso. E fui embora. Quando deu um passo a consciência, volta. Tá bom, tá bom, tá bom. Porque a minha consciência diz, você tem que ser exemplo. E aí você está sendo um mau exemplo. Fui, peguei o lixo e coloquei. Você pode fazer coisa errada, mas a consciência falou. Agora, irmão, quando a consciência fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 20 vezes você não ouve, você põe uma parede de ferro aí, irmão, você não ouve mais mesmo. Aí cauterizou, petrificou a sua consciência. Aí, irmão, aí já era. É o que leva o criminoso a ocultar seus atos, ainda que estes o beneficiem. É o que leva a pessoa honesta a corrigir algo, ainda que lhe seja prejudicial. Há muita coisa que a nossa mente aprova, mas a consciência reprova. É uma guerra de alma. Mas a consciência que está no Espírito fica comandando. Você faz se você quiser. Comunhão é intimidade com Deus. É ser um com Ele. 1 Coríntios 6,17, por favor. Deus não pode, irmão, escute isso. Deus não pode ser percebido pelos nossos pensamentos ou emoções. É impossível você entrar em contato com o céu na sua mente. Mente positiva, irmão, isso é balela. Com Deus é no Espírito. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Como que eu posso me tornar um Espírito com o Senhor? No Espírito, na comunhão, que o Espírito, que é uma atitude, uma atividade do Espírito. É somente na comunhão do Espírito que podemos nos unir a Deus e adorá-lo. Romanos 1,9. A verdadeira adoração a Deus só pode expressar-se quando a alma se submete às ações da comunhão do Espírito. Pois Deus a quem sirvo em meu Espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixei de fazer menção de você. O Deus a quem sirvo no Espírito. A verdadeira adoração é neste lugar. E só pode ser expressada quando a alma se submete à comunhão do Espírito. Vemos que Maria, em Lucas 1, 46 e 47, vemos que Maria pode adorar a Deus porque antes o seu Espírito se havia agradado dele. Note a mudança do tempo verbal. Engrandece, se alegrou. Eu engrandeço o Senhor no Espírito e me alegro na alma. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor. Mas ele só podia engrandecer o Senhor no Espírito. Vamos lá. O meu Espírito, olha bem, e o meu Espírito se alegrou em Deus meu Salvador. Então ela põe a alma debaixo daquilo que o Espírito está comandando. Olha como ela usa as duas situações. Volta de novo. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor. Olha bem, por que a minha alma está engrandecendo ao Senhor? É na emoção? Não. Verso próximo. O meu Espírito se alegrou em Deus meu Salvador. O que minha alma está sentindo é porque o meu Espírito está se alegrando no Senhor. Irmãos, é um perigo muito grande isso. Eu estava conversando com alguns irmãos esses dias que às vezes nós impedimos que a alma, nós não podemos ser linha dura, impedir que a alma se alegre achando que não vai agradar o Espírito. Irmão, desde que a alma esteja debaixo do Espírito, se alegre, cante, beije muito a sua esposa, namore muito, passeie muito, leve ela para comer pastel e se alegre. Aí não é pecado, irmão, pecado se não estiver debaixo do Espírito. Por que quando está debaixo do Espírito? Porque você pode se alegrar, mas você não peca. A alegria da alma debaixo do Espírito, ela não peca, não tem malícia. E não é a base. É uma alegria, mas não é a base, é o Espírito. Por isso que tem crente sério. Porque ele acha que se alegrar está pecando. Vamos lá. Vemos que Maria pôde adorar a Deus porque aquilo que nós acabamos de ver. Qualquer tentativa de adorar a Deus, escute. Qualquer tentativa de adorar a Deus pelas emoções e esforços da alma é pura hipocrisia religiosa, que vê de agradar a Deus desagrada. Porque, irmão, Deus não trabalha na sua alma. Então, hoje você está triste, amanhã você está alegre, amanhã você está mais ou menos, amanhã você está com ódio. Isso é alma. E somos assim, nós temos uma alma. Agora, se você não pôr no controle de Deus, se você ler o livro de Jó, depois de tudo isso que eu tenho ensinado, você vai entender Jó na alma e Jó no espírito. Jó na alma, a maldição o dia que nasci.
Quando ele entrava no Espírito, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, ainda que ele me mate, nele esperarei. Quando ele volta para a alma, ele olha para os amigos dele, vai embora daqui, que vocês fizeram perturbar minha alma. Então, a gente tem que entender, aí você vai entendendo. Jesus na alma, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porque doeu na alma. É pecado isso? Não. Mas o que ele diz em seguida? Ele volta para o Espírito. Contudo, faça a tua vontade, porque eu estou aqui para cumprir a tua vontade. Na alma ele vai de novo, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Quando Jesus entra na alma de novo, na cruz, Pá, Deus meu, por que me desamparaste? Ali Jesus ficou na alma e na carne, por quê? Porque no Espírito ele era imortal. No Espírito ele não podia receber todo o pecado sobre a vida dele. Então a parte divina sai para que ele morresse, porque se a parte divina sai, ele não morre. Então a divina sai, então a alma sente, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Era um momento da divindade sair para que o corpo morresse. Depois a divindade volta de novo, ele se torna imortal. Então precisamos discernir essas coisas, irmão, porque senão a gente fica, nossa, Jesus. Não, querido, todos nós temos uma alma. E, irmãos, e a alma é o centro. Ela que decide, ela que escolhe, por isso que eu estou ensinando. Se você não souber lidar com a tua alma, você estará perdido, porque Deus respeita o controle. A alma é o pêndulo, porque um corpo inanimado foi o que Deus fez de barro. Esse é um corpo inanimado, não tinha vida. Aí Deus vem e sopra sobre ele o espírito de vida. Quando une o espírito e o corpo inanimado, gera o quê? Alma vivente. Então Deus não vai atropelar, Ele vai ouvir a tua alma. Se a tua alma falar, Senhor, eu quero te servir, eu me rendo. Funções da alma, vamos rapidinho. A alma possui 3 funções básicas: mente, vontade e emoção. Mente é a sede do entendimento racional, nossa central de processamento de dados. É o que vocês estão ouvindo de mim processando. É onde reside nossa capacidade intelectual, nossa habilidade para pensar, ponderar sobre informações e chegar a uma conclusão lógica a partir das mesmas, através do pensamento. Então, o pensamento é importantíssimo. Irmão, o que eu estou dizendo? Tudo que está em você, se o Espírito for o controlador de tudo, vai tudo bem. Eu já disse e repito, quando Davi lutou contra os filisteus, ele disse, Senhor, devo enfrentar? Vai, a única palavra é vai. Aí de repente os filisteus se unem de novo. Irmão, o vai estava no ouvido dele. O vai estava aqui, vai. Ele viu que era arma, falou, não, vou orar. Não vou não. Aí ele foi orar. Aí quando ele vai orar, o Senhor fala, não é do mesmo jeito, mas não. Monta equipes, manda por trás. Faça vai na retaguarda, faça uma emboscada. Meu Deus, para enfrentar muito mais exército, vai. Irmão, Deus sempre nos testará se estamos prontos para ouvir Ele ou ouvir a alma. Imagine para enfrentar um exército gigante, Deus só falou, vai. E no segundo ele... Irmão, imagine, irmão. A alma gritava, vai, não precisa orar não. Ora não, irmão, vai. Não vou orar. Aí o Senhor falou, quando você ouvir na copa das amoreiras como um barulho de carros de guerra, é hora. Aí ele fez exatamente como o Senhor mandou e venceu. Mas o exército era menor, irmão, esse é o problema. A gente quer pela alma entender as coisas. É aí que nós erramos. Eu aconselho, antes de tomar qualquer decisão, vai orar. Ouça Deus. Vontade é a sede das nossas decisões, nosso poder de escolha, nosso livre-arbítrio, nossa central de comando. Corpo e espírito, olha aí, corpo e espírito estão sujeitos à vontade da alma. Por isso que quando a serpente chega em Eva, não vai nem no espírito nem na carne, vai na alma. Não, escolhe, você vai descer. E ela escolheu. Deus impediu? Não, ela simplesmente deixou o espírito de lado, que era o que Deus tinha posto, e obedeceu na alma. Porque, irmão, na alma sempre você vai ter anseio de coisas maiores. O que Satanás ofereceu para ela? Coisas pequenas ou maiores? Não, se você é igual a Deus, já eram eternos. Não, mas você vai ter mais. Irmão, sempre que vinha uma promessa, não, você vai vencer. Irmão, como que os enganadores, os golpistas fazem? O golpista liga para alguém e fala, o que eu vou te oferecer não é tão bom. É assim que eles falam? Nossa, você 30% ao mês você vai ganhar se você... Irmão, tudo que vem assim é para te enganar. Porque, irmão, quando a coisa é boa, a primeira coisa que você vai ter que trabalhar bastante. Você vai ter que ralar bastante, você vai ter que morrer.
Para conhecer o reino, você vai ter que morrer. E quando você morre, você só vai ver. Mas quando se mergulha no Espírito, na água, você vai entrar. Então toda promessa, não, vai dar certo, em 3 dias você vai mudar a sua vida. É mentira. Ninguém consegue mudar a vida em 3 dias, gente. Impossível. Pode trazer uma grande experiência? Pode, mas mudança nunca. Nunca. Biblicamente é impossível uma mudança em 3 dias. Mas esses movimentos que eu falo, em 3 dias você aprende a ser homem, você aprende a ser mulher, você aprende a ser macho, você aprende a ser... Impossível, irmão, você vai ter uma experiência, vai marcar a sua alma. Mas no Espírito é impossível, é um tempo. Irmão, faz 3 anos nós estamos caminhando juntos. Faz 3 anos que eu estou esperando, irmão, o que está acontecendo agora. Estou muito feliz. Porque a semente está brotando, os homens e as mulheres dessa igreja estão entendendo. Mas é 3 anos, e uns ainda vai demorar mais 1 ano, mas tudo bem, é o tempo que... Não, mas, meu irmão, tudo que é rápido demais, para. O reino de Deus não trabalha nesse lugar. Por isso que a Bíblia fala, Deus dá aos seus enquanto dorme. Deixa o Espírito trabalhar. Tira a ansiedade, a preocupação, né? Como pregou a pastora Fernanda, irmão, a preocupação e a ansiedade está na alma. E Jesus fala, não, Senhor, vos preocupeis com o dia do amanhã, não vos preocupeis com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de comer. Busque o reino de Deus no Espírito em primeiro lugar, e a tua alma será satisfeita. Buscar o reino em primeiro lugar, em Mateus 6,33, fala do Espírito, e que ninguém busca Deus na alma. Busca o Senhor no Espírito, e você vai ver o que Ele fará em satisfação da... Irmão, Deus tem prazer de satisfazer nossa alma, tem, desde que o Espírito esteja no controle. Amém? A vontade nos impulsiona a ação, nos motiva a tomar certas atitudes e comportamentos. Através dela podemos decidir nos submeter à direção do Espírito, ou resistir a Ele, e sufocá-lo completamente. Podemos optar por nos sujeitar nos impulsos carnais, ou resistir aos mesmos. Talvez a atitude mais nobre e também mais difícil para um cristão, é renunciar à vontade própria e decidir cumprir a vontade de Deus. Por isso que o maior inimigo do homem, do ser humano, nunca está fora, dentro. Porque Satanás, para fazer um homem trair a esposa e aprontar, primeiro vai convencer a alma dele, que é bom, que vale a pena, vai criar um filme. Irmão, ninguém cai de uma vez, a pessoa vai caindo. Primeiro Satanás já com a sementinha, não, ninguém vai ver, ninguém vai saber, não, tranquilo, imagina, entra no teu quarto lá, nas terras, ninguém viu. Irmão, sempre que Satanás quer enganar alguém, primeiro ele começa a dizer que ninguém vai ver, ninguém vai perceber, nunca ninguém vai descobrir. E acaba descobrindo, né, irmão? Aí fica ruim, né? Fica chato. Aí não fica chato fica chato o tempo que você ficou mentindo que não fez. O tempo que você ficou mentindo que não era verdade. Aquelas pessoas que falou era contra, mas era verdade, você chamou todo mundo de mentiroso. Irmão, quando Satanás te chama para esse lugar, primeiramente ele põe um espírito de mentira dentro da tua alma. Você fez isso? Imagina, irmão, você não confia em mim? Ô irmão, por isso que eu sempre falo que um quartinho numa igreja, no canto, lá no fundo escondido, é um santo remédio para ensinar esses mentirosos a aprender a ser verdadeiro. Porque, irmão, quando que Deus... Irmão, eu sempre digo na igreja que Deus não tem problema com o pecado, pastor Antoniel. Não, porque Ele já pagou na cruz. Deus tem problema para onde o pecado está te levando. Para onde o pecado está te levando? Porque, irmão, o cara olha uma pornografia, pecou, não pecou? Mas ele vem pegar o Senhor, nunca mais olha e se arrepende, nunca mais olha. Está liberado, acabou. Satanás não viciou ele, não deixou ele ser preso porque ele se arrependeu. O problema é que o cara dá uma olhadinha hoje, não se arrepende. Amanhã ele faz o quê, irmão, de novo? Dá outra olhadinha, com um olho só para falar que não está pecando. Aí ele vicia. Então olhar uma pornografia, desejar uma mulher, contar uma mentira, mas se arrepender e vir para a igreja, está resolvido. Porque no arrependimento você consegue vencer. Qual é o problema então? Não é o pecado, é para onde esse pecado te leva. Se ele te leva para o não arrependimento, você vai para o inferno. Porque esse pecado vai virar um vício na sua vida, e você vai estar dependente. É isso, pastor, é assim, porque na cruz já foi pago. O problema, irmãos, é que a gente peca e Satanás fala, agora já era, nem vai para a igreja mais, né? Se eles descobrir, está ruim para você, aí entra a vergonha. Aí você começa a andar pelos cantos. Aí afasta, desvia da igreja, irmão. Pecou, o lugar do conserto é aqui. Ninguém vai te afrontar, ninguém vai te condenar, porque todos, a Bíblia diz que quem não tem, que dizer que não tem pecado é mentiroso. Mas o problema é que os filhos de Deus erram, mas se arrepende. Saul errou, mas permaneceu na alma. Não, Samuel, vem aqui comigo, nem que eu tenho que rasgar a sua veste, para o povo pensar que está tudo bem.
A alma não importa com o que está dentro, é o que está fora. Já Davi, quando peca, ele fala: eu mereço morrer, eu pequei contra o Senhor. Não, você não vai morrer não, está perdoado. Imediatamente o profeta está falando: seu pecado está, as consequências vão existir, mas o teu pecado está perdoado, você não morre, porque ele se arrependeu. Qual é a diferença de Saul e Davi? Alma e espírito. Na alma você não se arrepende, você está sempre querendo se justificar, mas foi o povo que viu o boi, o povo que viu. Irmão, na alma, irmão, todo o cara que gosta de justificar, toda pessoa, ele vive na alma. A alma é boa de desculpa, mas é ruim de resultado. A alma é boa de falar muito, de justificar muito, mas é ruim de arrependimento. Mas no espírito, você logo se arrepende. Eu errei mesmo, me perdoa. Falei mal de você, mas estou arrependido. Ai, irmão, como é bom encontrar essas pessoas. Mas a maioria das pessoas, irmão, não, mas eu merecia, né? Mas você errou também. Eu errei, mas errou também. Irmão, não tem coisa pior de quando você vai aconselhar uma pessoa, ele está na alma, porque a primeira coisa que ele faz, ele aponta: mas fulano da igreja fez pior que eu. Quando fala assim, irmão, eu já entendi o lugar que ele está. E esse lugar ele sai por conta própria, não adianta eu falar nada. Por isso, querido, o problema nunca foi o pecado, porque Cristo pagou os nossos pecados na cruz. A questão é sua alma orgulhosa que não deixa você se arrepender e confessar o seu pecado. Porque todo aquele que confessa e se arrepende alcança misericórdia. Quem confessa e deixa, alcança. Mas aquele que esconde nunca prosperará. É a Bíblia quem diz isso, não sou eu. Encerrando da alma, já estou encerrando também a mensagem. Emoção, aí que está o maior perigo. Emoção. A sede dos sentimentos, o tempero, o colorido da nossa vida é a forma como reagimos a certos estímulos externos ou internos, que podem ser pensamentos, imagens mentais ou circunstâncias e acontecimentos da vida. As emoções, escute isso, as emoções definem nosso estado de ânimo e normalmente repercute tanto no corpo, alteração da respiração, circulação e transpiração, como também na mente, estado mental de empolgação ou depressão. Se você não controlar as suas emoções, você, irmão, a maior doença do século está na alma. Depressão, alma. Ansiedade, alma. É o segundo remédio mais vendido no planeta depois da dor. Porque o remédio para aliviar a dor é o que ganha no planeta, que ninguém gosta de sentir dor. E segundo, o remédio mais vendido, que é caro e faixa preta, é antidepressivo e anti-ansiolítico. E onde está a doença da amargura? Na alma. Onde é a falta de perdão? Na alma. Onde está o ódio? Na alma, emoção. Onde está a inveja? Irmão, as doenças mais terríveis estão na emoção. Você deixou a sua emoção ser contaminada, você está perdido. É igual aquela pessoa que você compra um carro, uma casa, ou compra qualquer coisa, e ele fala: quanto custou? Irmão, está doente. Alguém que pergunta isso para você já está doente na alma. Nossa, tudo isso, irmão, está doente. Tá. Evite essa pessoa, porque essa doença pode te contaminar. Nossa, você pagou tudo isso na casa, mas que você não para uma casa menor? Oh, miserável, eu orei para Deus dar uma garante de você com inveja, quer que eu compre uma casa menor? Nossa, mas por que você pagou tudo isso nesse carro? Irmão, quando a pessoa fala para ele comer, jejua e ora no outro dia, porque Satanás pode trabalhar sem inveja e acabar com o que você tem. Porque a pessoa está na alma. Amigos de verdade, você comprou um carro, vamos dar uma volta nele, vamos estrear ele, e vamos longe, deixa eu dirigir. Que coisa linda, que bem, você comprou uma casa, meu Deus, você comprou. Isso é no espírito, porque no espírito eu sempre quero o melhor para o meu irmão. Mas na alma, parece que Deus mais ama mais ele do que eu. Eu não tenho nada, não consigo nada, não tenho nada. Irmão, outro sentimento maligno da alma, o vitimismo. Não sei porque todo mundo tem, eu não tenho, todo mundo casa, eu não caso, todo mundo faz, eu não faço. Irmão, por favor, sai desse lugar, senão você vai morrer. Entra no Espírito, porque no Espírito tudo posso, naquele que me fortalece. Você pode vencer, porque mais do que vencedores nós somos, mas no Espírito. As emoções definem o nosso estado de ânimo e normalmente mexem com todas as situações. As emoções mais intensas podem desorganizar, até bloquear funções intelectuais. Dependendo de como é suas emoções, você fica chapado, fica doidão, perde a vontade e chega no suicídio.
Apenas um desequilíbrio na emoção pode te levar a tirar a sua própria vida. A alma está em constante transformação. Nós conhecemos capítulo 12 de Romanos 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Irmão, transformação é algo que vai acontecer todo dia. Hoje você tem uma luta, se transformou para vencer ela, amanhã você vai ter outra, tá? Para ficar tranquilo que amanhã chega outra. Eu estava aconselhando esse dia um casal e disse para ele: quanto tempo de casado? 1 ano e pouco. Não quero desanimar vocês não, mas vocês estão tristes com os problemas agora. Até o 5º ano, irmão, é ajuste. A princesa vira diaba, o príncipe vira um cavalo, os sonhos viram um pesadelo, mas depois vai ajustando. Aí a diaba volta a ser princesa, rainha, o cavalo volta a ser príncipe, e os sonhos começam a ser verdade. É sim ou não é, irmão? Não, foi só eu, vocês não, só eu que sofri. É normal. No meu primeiro ano de casamento, eu comi cachorro quente e miojo, eu quase morri. Irmão, eu odeio cachorro quente e miojo, até hoje. Vocês nunca me viram comer um cachorro quente ou miojo, e nunca vão ver. Porque minha mãe fazia mó comida gostosa, e minha mulher não sabia. Não é culpa dela, é a mãe que nunca ensinou. Irmão, por favor, ensina a tua filha a cozinhar, senão você vai matar o marido de comer miojo e cachorro quente. Ensina a miséria da sua filha a fazer comida, irmão, por favor. 1 ano, não foi 1 mês, foi 1 ano. O que tem? Está vendo que é miojo? Ah, não tem miojo? Claro, é cachorro quente. 1 ano. Irmão, 1 ano. Foi um processo. Hoje você me vê aqui com 58 anos, um homem apaixonado pela minha esposa, morro por ela, sinto falta dela, não está aqui hoje, irmão, porque ela foi fazer um enxerto de beijo, ficou desse tamanho. Brincadeira, irmão, é que ela está com herpes no peito. Né, amor? E ela não quis vir com vergonha. Mas com um beiço inchado, com um beiço desinchado, com herpes, sem herpes, eu amo a minha esposa. Agora, no começo eu fazia isso? Nunca. No começo eu achava que tinha uma mulher melhor do que a minha para eu encontrar. Quando você vive na alma, você sempre acha que tem alguém melhor. É um engano. O maior engano da alma é dizer que sempre há algo melhor. E você quebra a cara. Porque o melhor é Deus que preparou para você, não foi a alma. Irmãos, o prazer na alma, eu falei isso no final da mensagem última que eu disse na quinta-feira, ela nos tira do propósito. Quer perder o propósito? Entra na alma. Irmão, quando Abraão vê um momento que Deus pôs problema ali entre os pastores, mas foi próprio Deus que criou a situação para separar. Abraão, como é um homem, irmão, um homem espiritual, ele já sabe tudo, ele não precisa escolher. Deus já tem um destino para ele, pronto. Então ele fala para Ló: eu já tenho meu destino, escolhe você. Quem que escolheu na vida de Jó, o espírito ou a alma? Vamos ler isso? Onde está isso, irmão? 13 de Gênesis, verso 8 e 11. Já estamos encerrando. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você. Por que não deveria? Irmãos, o espírito e a alma vão estar sempre em guerra. Ló, toda vez que a Bíblia mostra 2 pessoas, normalmente é uma só, que fala do espírito, Abraão, e carne, e Ló, alma. Então Abraão fala: eu como espiritual não preciso escolher, porque Deus já escolheu para mim. Ele já falou para mim, tudo que vai acontecer eu já sei. Mas escolhe você. Aí Ló: não deveria em mim e você entre os meus pastores, os seus pastores, porque somos parentes chegados. Verso 9. Não está toda a terra diante de ti? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. O Espírito dizendo para a alma: se afaste de mim, porque eu já tenho o meu destino em Deus. Irei para a direita, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Vamos lá, 10. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que estava bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Põe na NVT esse versículo, por favor. Ló olhou, olha que interessante, como muda a versão. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, para a direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Verso 11. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão a leste de onde estavam, partiu para lá e se separou do seu tio Abraão. Ele ficou olhando demoradamente, a alma dele falou para ele: cara,
Sai desse negócio de montanha, de pedra, de dificuldade. Irmão, a alma sempre verá dificuldade para obedecer ao Senhor. Escolhe essa planície. Mas a alma falou o que ia acontecer com a planície? A alma falou que a mulher dele viraria uma estátua de sal e ele teria uma história marcante em toda a história bíblica, que as filhas dele embebedariam ele e teriam filhos com o próprio pai. A alma disse isso para eles. A alma disse que ele veria toda a cidade dele ser destruída, inclusive todos os seus bens. Irmão, toda vez que a alma tomar direção na sua vida, o fim é a destruição. E quem ficou no espírito foi socorrer ele quando ele foi preso. Na guerra dos 4 reis contra 5, foi ele que intercedeu para Deus não destruir Sodoma com Ló. Irmão, no espírito a gente vai estar sempre no comando. Na alma você vai estar sempre na dependência. Todas as suas atitudes na alma, uma hora você tem que buscar alguém no espírito para pedir ajuda. Por favor, irmão, Deus já preparou tudo para você. Já tem um livro escrito sobre a sua história, Toniel, sua filha, tem tudo escrito. Todos nós temos uma história escrita. Sabe que você tem que dizer: Senhor, cumpra o que está escrito, mas nunca deixe a minha alma interferir. Escolha da alma. Um homem fica dentro de uma caverna sem um tostão e com 2 filhas. A única coisa que eles levaram foi o vinho, que foi o que elas usou para embebedar Jó. Irmão, que triste fim de um homem que fez uma escolha pela alma. Quanta gente, irmãos, eu aconselho, que decidiram pela alma: pastor, achei que era bom, achei que era legal, achei que era gostoso, achei que era bonito. Se achou? Por favor, irmão, faça essa escolha no espírito. Ore, busque o Senhor. Imagine, irmão, se eu saísse de onde eu estava indo para cá na alma, eu tinha quebrado a minha cara. Quando eu entrei na Casa Rosa e falei, e vi que era o espírito, e na hora de pagar, que esse mês ainda tem que pagar a casa, 920 mil reais. Mas quando é no espírito, se é no espírito que eu senti, o próprio Deus prepara todas as coisas. Daqui a um mês, em nome do Senhor Jesus, eu vou pegar a escritura da Casa Rosa e digo: irmão, o Senhor cumpriu aquilo que prometeu. Porque no espírito você não fica em dívida, você não fica a ver navios. Quando você segue o espírito, porque dentro do propósito não faltará recursos, mas no propósito do espírito. Por isso que você sofre. Você que está aqui ou que está me assistindo: deu tudo errado. Claro, você decidiu na alma, você não foi orar, você não foi buscar o Senhor como Davi fez. Tinha ganhado a batalha, mas no outro dia ele não ouviu a alma, porque a alma disse: vai, quem vai o quê? Eu vou orar. Isso mesmo, não vai não, porque a coisa agora mudou. Na carne, Josué foi vencer Ai. Havia pecado, havia alma tomando conta. Perderam a batalha, mas aí ele foi orar. E o Senhor falou para ele: vai? Não. Irmão, eu preguei isso na última quinta-feira, irmão. Irmão, o Espírito toma decisões que, por favor, não discuta. Mãe, o conselho do céu para o Espírito de Josué: faz que vocês estão indo igual a primeira vez. Deus montou um cenário, parece um filme. Faz que vocês estão indo igual a outra vez. Eles vão achar que vocês vão fugir, e vocês fogem mesmo. Irmão, Senhor, pelo amor de Deus, vamos destruir Ai, vamos para cima. Não é assim que a maioria fazia hoje? Não, irmão. Não fuja das estratégias do Espírito. Obedeça e pronto. Aquilo que você não entende, apenas obedece. Josué obedeceu, foi lá, bonitinho. Quando eles estão vindo, todo mundo correu. Corre, gente, para eles não pegar a gente, corre. Quando todo mundo saiu da cidade, os outros foram lá e queimaram a cidade. Quando queimaram a cidade, aí o Senhor falou: agora, destrói tudo. Porque existe estratégia do céu que não bate com a sua alma. Mas não está batendo, pastor. Número, não. Irmão, por favor, se você for querer fazer número, olhar na alma, você já é um derrotado. Porque o céu, a alma trabalha na razão, o Espírito trabalha pela fé. O Espírito não precisa ver, não preciso sentir, não preciso fazer conta. No Espírito eu sei que vai acontecer, porque no Espírito o Senhor não erra e não falha. Então todas as suas derrotas e as minhas foram na alma. Eu pensei, eu achei que era hora, achei que não era hora. Então a alma trabalha na razão e na visão. O Espírito trabalha pela fé e na revelação. A alma não olha para o futuro brilhante que nos espera, mas se apega só nas coisas visíveis. Irmãos, você que andar no Espírito, às vezes, quando é bom fechar o olho, tá? Porque você fazer conta. Quantas palavras Deus me deu para alguns irmãos aqui. Uns estão rompendo, outros não acreditou, eu falei porque Deus fala através do homem, não era minha, era a palavra do Senhor. Para encerrar, um dos grandes problemas da alma é olhar para trás.
Números capítulo 11, verso 4 e 6, na NVT, continue, por favor. Todas as vezes que você for tentar, naquele tempo era bom, né? Lembra dele crescer, pequenininho. Irmão, isso não vem de Deus. Biblicamente não vem de Deus. Salomão fala em Provérbios, não é bom, que Eclesiastes, não é sábio lembrar dos tempos passados, dizendo que foram melhores do que os de hoje. Em seguida, entenderão, não, está errado. 11, 4 e 6. Então o bando de estrangeiro que viajava com os israelitas começou, irmão, esse bando de estrangeiro fala de demônios, espiritualmente falando. Foi um grupo junto com o povo que saiu do Egito, um povo que não era israelita. Era um povo que não pertencia ao povo dele, eles foram. Mas exatamente são demônios, representando demônios que vão estar sempre dizendo o que você deve fazer. Você escolhe, mas olha aí. Viajava com os israelitas, começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também, seguindo o exemplo do conselho desse povo que não era israelita, começou a se queixar. Se tivéssemos carne para comer, que saudade dos peixes. Irmão, tudo isso é alma. Deus levando eles para a terra prometida, onde tinha mel, onde tinha leite, onde tinha pão, onde tinha tudo de bom. Eles na alma conseguiram olhar peixe, comíamos de graça no Egito. Olha, irmão, eles só lembraram da comida, esqueceram que eram escravas. Esqueceram que não tinham unhas, porque na época que Deus, eles tirou a palha, eles tinham que pegar com a unha, arrancavam as unhas. Mas na hora, irmão, a alma esquece a dor. Ela só quer que você lembre de um tempo. Irmão, como pode uma pessoa lembrar do peixe que comia, mas não lembrar da dor, das chibatadas, das prisões, das mortes, do sofrimento? A alma, ela mente para você. Era bom mesmo, lembra? Ai, irmão, por favor, sai deste lugar em nome de Jesus. Também, irmão, pepino, melões, alhos porós, cebola, alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite, não vamos ver outra coisa a não ser desse maná. Na alma você rejeita aquilo que Deus está te dando. No espírito você valoriza aquilo que o Senhor te deu. Irmãos, a palavra maná para eles era: que coisa é essa? Olha, irmão, o pão do céu, o maná representava Jesus Cristo, que é o verdadeiro pão do céu. Lá em João, eu sou o verdadeiro pão do céu. Eles estavam rejeitando o próprio Cristo e lembrando de coisas passadas. Como, irmão, na alma a gente se corrompe de tal forma que a gente rejeita aquilo que Deus está nos dando. Esse é o grande perigo de andar na alma. Mas ela era melhor. Por isso que muita gente vem para a igreja e sai. Porque quando, irmão, se você quiser ficar na alma, vai ser muito difícil nessa igreja. Porque, irmão, na alma você vai se decepcionar cedo ou tarde. Eu posso te alisar sua alma, vem aqui cantar, prega, o irmão canta. Irmão, tem gente que vem cantar, se a gente não falar que cantou bem, ele não canta mais. Cantei bem, pastor. Preguei bem, pastor. Toquei bem, fiz bem. Irmão, toda vez que você for tentado a fazer isso, por favor, abafe isso. Deixa o Senhor te exaltar. Nós temos uma frase nessa igreja importantíssima: deixa Deus revelar o que você carrega, porque aí é espiritual. Mas se você quiser mostrar o que sabe, é alma, é carne, vai dar ruim. Você já ouviu um programa de televisão? O cara foi, aquele que fazem comida, eu não sei o nome do programa, mas estava lá. Aí eu só vi essa parte. O cara falou assim, ó, a moça do programa, a comentarista falou assim: que prato você vai fazer? Frango perfeito. Alguém viu isso? O Masterchef. O que você vai fazer? O frango perfeito. Mas isso é questão de pensamento, de convicção. Você acha que é perfeito, mas para nós não tem. É perfeito, porque é o perfeito. E a moça insistiu: mas você não teria outro nome? Porque isso é uma ideia sua sobre o que você faz, não nossa. E o que aconteceu no final? Irmão, por favor, o que você vai fazer? Eu vou me esforçar para fazer um bom frango. Eu vou me esforçar para fazer um bom prato de frango. Daria um nome, daria um frango lá não sei o que, mas perfeito. Irmão, por favor, quando a alma começa a tomar o seu lugar, é porque ela vai derrubar no chão depois. Porque a Bíblia diz que o orgulho precede o quê? A queda. Toda vez que a alma está tomando conta, a queda vai estar lá na frente esperando. E não é porque Deus te odeia, é porque é só caindo que você vai aprender a parar de andar na alma e vai andar no espírito. Não, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou feio, desprezível, eu me humilho.
Porque, irmão, esse negócio de eu sou bom, eu faço, eu tenho, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. Irmão, por favor, ore para esse irmão porque ele vai cair. Porque a Bíblia que diz, o orgulho precede a ruína. Nunca vi ninguém fazer isso igual eu. Não, eu faço. Irmão, sai deste lugar em nome do Senhor Jesus. Porque isso precede a ruína. Isaías 43, 18, 19, estamos encerrando aqui. Irmãos, toda essa palavra é para te fazer você um crente sólido, que não vá por movimento, não caminha por movimentos, por emoção. E agora, irmão, por favor, vai orar, vai buscar o Senhor, deixa Ele